tá bom. Por isso que É, passou um pouquinho. seja muito bem-vinda, obrigada. Obrigada. E eu queria muito, queria que você começasse se apresentando, então, o que que você faz, qual que é a sua formação, qual que é o seu trabalho, que você se apresentasse para gente. Tá bom. Vamos lá. Meu nome é Queriane, tá? Eu tenho um nome enorme, aí eu coloco só Queriane Macedo, tá? Que aí fica melhor, porque senão é muito nome, né? Eu sou psicóloga de formação há 14 anos, praticamente, faço 14 anos exatamente no dia 29 de julho desse ano, né? Então, eu tenho, assim, essa trajetória e sou neuropsicóloga há 4 anos, Uhum, tá? Neuropsicóloga trabalhando. Trabalho desde sempre, desde o do início do processo pós-graduação em psicologia, que eu tive a felicidade de trabalhar. Meu primeiro trabalho como psicóloga foi numa clínica que aplicava testes neuropsicológicos, tinha uma neuropsicóloga responsável, e eu não sabia praticamente nada sobre isso, porque hoje em dia as formações de psicologia trazem mais isso na grade, mas na minha época de formação a gente via muito pouco sobre os testes psicológicos, né? E aí eu fui trabalhar nessa clínica e eu sempre fui muito metódica, sabe? Eu gosto de minuciosidades. Fui descobrir isso depois, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas todo o tempo eu fui muito metódica. E logo a dona dessa clínica, ela verificou isso em mim e me chamou se eu não gostaria de estar aprendendo a aplicar os testes e tudo. A clínica estava também começando assim, eu me interessei, eu fiz vários cursos de teste com ela, aprendendo a aplicação, aprendendo a fazer todo o contexto. Ainda não era um processo de pós-graduação, era um aprendizado, uma capacitação, uhum, né? Então eu aprendi a fazer e comecei a fazer esses testes nessa clínica, fiquei algum tempo lá, depois eu fui para o meu consultório, mas na área da psicoterapia. uhum, Trabalhava em escolas também, porque eu tenho formação também, aquela antiga, magistério, uhum. né? Porque assim, daqui a alguns dias eu faço 5.0, tá? Então eu sou novinha não, né? Então eu tenho a formação do ensino médio em magistério e conhecia escolas, fiz processo de estágio na época que eu fazia psicologia em escolas, né? Que estava começando a ter psicólogos nas escolas, né? Então eu fui aprendendo muito com pessoas da sua graduação, que eu sou muito grata, Sim. né? Com pedagogas, com psicopedagogas, e fui aprendendo esse processo. Mas essa trajetória pós-graduação me levou depois a fazer a pós-graduação em neuropsicologia exatamente, que Uhum, data há 4 anos de pós-graduação, onde eu trabalho especificamente com avaliação uhum, neuropsicológica. Meu trabalho, né, principal hoje em dia é com avaliação neuropsicológica há quase um ano, mas no universo online, uhum, tá? Fazia todo o tempo no universo presencial. Me levou a fazer avaliação, foi uma opção também, depois de experienciar muitas áreas da psicologia, uhum, tá? Eu tenho realmente assim paixão em fazer avaliação uhum, neuropsicológica. Eu chego a pensar que tudo deveria começar pelo diagnóstico, uhum. antes do processo terapêutico, inclusive. Sim. Tá? Hoje, com a expertise, com a experiência, as coisas otimizam muito mais. Sim. Se tem mais tranquilidade em se fazer um processo terapêutico quando você sabe o que está por trás de alguns comportamentos, que pode, e a grande maioria das vezes, não é uma questão de querer agir daquela forma. Existe todo um processo,
né, por trás disso. Eu bem sei, aí me apresentando quanto pessoa, Sim. eu sou uma pessoa que tem o diagnóstico tardio no espectro de autismo. Tá? Esse diagnóstico veio a elucidar muitas coisas para mim que anterior a esse diagnóstico eram muito confusas na minha vida, e esse diagnóstico só foi feito durante um processo de pós-graduação, embora eu tenha realmente verificado que muito antes eu tinha demonstrativos que não eram assim, não passariam, digamos, hoje não passariam desapercebidos, depois que eu me dispus a estudar, né? E confesso para todo mundo que está me ouvindo aqui que realmente para mim foi um impacto como é para muita gente. Eu me saber uma pessoa autista. Sim. Tá? Há bem pouco tempo, o autismo, como a gente conhecia, era algo muito assim estigmatizado. Né? A pessoa que não tinha interação ocular, a pessoa que quase não se comunicava, né? Uma pessoa que era ou intelectualmente pouco hábil ou tinha um hiperfoco exagerado em algumas instâncias. Uhum. E hoje em dia, tanto é que é transtorno do espectro de autismo. É muito amplo, tá? Eu nunca fui considerada uma pessoa tímida. Eu era muito falante, tá? Só que, lógico que hoje em dia eu vejo que essa fala também era uma forma também de lidar com as minhas dificuldades sociais. Uhum. Era se criasse ali algo, peraí, eu preciso lidar com isso. Uma reprodução, como a gente chama na linguagem do autismo, um masking social, um mascaramento daquilo que a gente tem medo, a gente faz de outra forma, tá? Então, eu sou a Keriane, quase 50 anos, dia 24 agora, estou fazendo 50 anos, quase 14 anos de psicologia, quase 5 anos de formação em neuropsicologia, com diagnóstico datado há 4 anos. Há 3 anos eu fiquei, há 3 anos não, tinham 3 anos que eu deixei a terapia, há quase 1 ano eu retornei efetivamente, porque eu precisei fazer as pazes comigo primeiro, para depois voltar para a terapia. Hoje em dia eu faço terapia somente de mulheres adultas autistas. Avaliação neuropsicológica eu faço a partir de 6 anos de idade até idosos, mas de modo online só adultos. Crianças e idosos só presencial. Tá? Se ficou alguma dúvida aí, não, por favor, pode me perguntar, que eu sou muito melhor me perguntando. Não, imagina, foi assim, muito esclarecedor. E eu queria que você falasse para que eu quero te perguntar do seu diagnóstico, mas antes disso, eu quero te perguntar para que serve uma avaliação neuropsicológica? Por que as pessoas vão procurar uma avaliação neuropsicológica? Porque geralmente nenhum pai, nenhuma mãe ou nenhum adulto amanhece e fala assim: nossa, preciso fazer uma avaliação neuropsicológica, vou procurar um psicólogo. Né? Dificilmente alguém vai ter essa percepção que uma criança precisa, ou enquanto adulto, que você precisa. Então, eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre isso. Bacana a pergunta, porque é bom esclarecer, porque a avaliação neuropsicológica também é bem pouco conhecida. Sim, tá? às vezes a gente acha que é conhecida porque está dentro do nosso meio, dentro da nossa realidade. Mas quando a gente conversa com os pais, enfim, com as pessoas, isso não é tão comum. E é até mais comum em crianças do que em adultos. Eu imagino que seja assim, crianças e idosos
você ainda se fala um pouco mais, se aquilo for fazer parte do seu universo, né? Por exemplo, se você convive com um idoso e de repente você tem um idoso com um diagnóstico de demência, de Alzheimer, você tem mais contato com aquilo. Agora, no adulto, é pouco falado. Bem pouco, né? Então, avaliação neuropsicológica, de uma maneira geral, eu defino como se ela fosse um mapeamento, tá? Uma forma bem fácil da gente entender para que serve uma avaliação neuropsicológica é pensar que ela vai ser uma bússola na nossa vida, tá? Como se você tivesse num navio à deriva. E aí, de repente, você não sabe para onde vai, porque estão tendo tempestades, você pode ter um iceberg à sua frente, tudo mais, você não sabe, você não tem orientação. Então, a avaliação neuropsicológica, ela traz instrumentos que vão avaliar, um nome que é muito falado em avaliação neuropsicológica é cognição. Tá? O que é a cognição? É a interpretação com a qual o nosso cérebro faz num processo de memória, de atenção, de percepção e raciocínio lógico. Então, a avaliação neuropsicológica, ela vem com instrumentos que podem verificar a capacidade que o nosso cérebro tem de codificar o que está ao nosso redor e das habilidades executivas também. Aí, às vezes, você pega uma criança, falando da criança, a maioria das vezes vem através da escola, reclamações contínuas no processo de aprendizagem, a criança está em déficit contínuo, então a escola começa a identificar para os pais, falar, olha, seu filho ele não está conseguindo, ele até presta atenção, está ali na frente de tudo, mas ele parece que voa, ele parece que não está ali com a gente, né? Então os pais levam de repente ao pediatra e o pediatra de repente nota que ali não tem uma situação fisiológica, mas aquela criança não está conseguindo, por algum motivo ela não está conseguindo. O neurodesenvolvimento dela, então, vai ser avaliado através de questionários, escalas e testes que são formalizados para verificar as capacidades dessa criança no processo de desenvolvimento. Adulto. O adulto, ele já venceu uma série de barreiras, né? Quando eu vou entrevistar o adulto, ele fala assim, mas eu sou assim desde criança. Mas eu fui minha mãe conta, mas traz minha mãe conta que, né? Geralmente essa frase é bem comum. Sim. Né? E ainda mais agora, tá? Porque agora, assim, algumas pessoas falam erroneamente que agora teve a era do TDAH e agora é a era da moda do autismo. Né? E aí a gente enfrenta essas questões também. Que isso traz ainda mais dificuldades e preconceitos para as pessoas não buscarem. Porque pensa-se num processo de avaliação como um processo onde vai ser reprovação ou aprovação. E não, um processo de avaliação neuropsicológica a gente precisa entender como um processo de investigação. Investigar significa descobrir. Então, se faz uma avaliação neuropsicológica para descobrir os motivos pelos quais as coisas, de repente, não estão funcionando tão bem. Está tendo muitas dificuldades, né? Na pessoa idosa, a maioria das vezes é buscado pelos seus filhos, né? Das pessoas idosas, cuidadores, ou o médico geriatra fala porque ele está perdendo habilidades. Então a gente faz, as atividades de vida diária estão começando a falhar. Então a gente precisa entender se é um processo demencial, se é realmente uma demência senil, que é um processo normativo. Tá? Então, assim, essas duas instâncias, Michele, como você falou, a criança e o idoso, isso já está se tornando mais popular, por assim dizer. Né? Para a pessoa adulta, ainda tem um pouco assim de melindres em fazer, sabe? As pessoas têm até um alto preconceito em fazer. Mas para que eu vou fazer isso? E muitas vezes vem
através do psiquiatra ou neurologista, que, de uma forma prudente, não medica antes de investigar, tá? Uma postagem que eu fiz um tempo atrás, eu falei assim, você aceitaria um diagnóstico de que você tem um processo de diabetes sem fazer exame? Você vai no médico, o médico fala assim, você tem diabetes, tá? Mas ele não fez exames para ver. Ele não sabe por que você está daquela maneira, entendeu? E aí você vai começar com uma série de restrições ou medicações sem ter avaliado, tá? Então, a avaliação neuropsicológica, ela vai ali mapear as dificuldades para que o tratamento seja mais efetivo. Tá? Para que não tenha ficado complexo. Não, foi ótimo, super, super didático, excelente a comparação do diabetes, né, com o exame de sangue, tanto que você falou, é a medição, né, da sua cognição, assim como existe a medição da sua glicemia, do seu colesterol, né, a gente precisa medir, só que a cognição são uma série de questões que você vai medir, e são questões mais complexas e que vão afetar o seu funcionamento na diversidade. Eu queria só completar com uma coisa que eu acho importante, Michele, sabe por quê? Porque, assim, às vezes eu tenho, assim, muitas falas de pessoas adultas que vão ao médico, tá? Tem um certo conhecimento e pedem até, falam assim, mas eu quero fazer uma avaliação neuropsicológica. Aí pergunta o médico, o que que acha? Aí alguns médicos, infelizmente, falam assim, mas para que você vai fazer isso agora? Você já está adulto, para quê? Então, assim, o que eu queria passar para as pessoas é que, assim, você não vai, de forma nenhuma, fazer um novo começo, mas você pode viver uma vida melhor. Você pode melhorar a sua qualidade de vida. E avaliação neuropsicológica, processo diagnóstico, é para isso. Tá? Não é somente para a gente ter uma folha lá, laudado, para ter alguns direitos sociais, não. É para a gente poder saber o que a gente vai fazer para poder melhorar aquelas estruturas. Quem me dera eu soubesse muito antes, muito sofrimento poderia ter sido evitado se eu me soubesse autista antes. Tá? Então, assim, eu acho de suma importância a gente que é da área de saúde, da área de educação, a gente está cada vez mais falando isso para o grande público poder entender. E eu procuro mesmo dar acessibilidade às pessoas, porque eu gostaria de fazer pelos outros o que eu gostaria que fosse feito para mim em épocas passadas, sabe? Então, é abrir isso como você abre para o seu público aqui agora, a oportunidade do conhecimento, né? Do conhecimento mais aproximado às condições de falar assim, peraí, eu posso fazer isso. Muita gente me pergunta, mas eu só posso fazer avaliação se o psiquiatra passar? Eu falo, não tem contraindicação. Quanto mais você conhece, quer conhecer sobre si mesmo, tanto melhor, tá? E a avaliação serve para isso. Tá? Para oportunizar conhecimento, que é um slogan meu. Eu falo que o conhecimento diminui muito o sofrimento. Mas quais são, o que eu vou descobrir com uma avaliação neuropsicológica, né? Porque pegando essa linha no exame de sangue, eu posso descobrir várias coisas, né? Numa medição de glicose, numa medição de triglicérides, de colesterol. Dentro do colesterol eu tenho o colesterol bom, o colesterol ruim. Quais são algumas medidas e algumas coisas que eu posso descobrir numa avaliação neuropsicológica? Algumas delas, não vou citar todas. Uma que é muito importante para as pessoas, a atenção, tá? Nós temos, basicamente, 3 tipos de atenção. A maneira como o nosso cérebro consegue manter essa atenção, né? E aí varia de pessoa para pessoa. Então, os testes vão avaliar a atenção concentrada, que é uma forma que a gente tem de conseguir prestar atenção, ter mais elaboração a uma coisa única com maior tempo, tá? Sem ter pensamentos que a gente chama de pensamentos flutuantes ou intrusivos, conseguir focar a atenção. Nós vamos medir também a atenção dividida,
que é uma atenção onde você consegue fazer mais de duas coisas ao mesmo tempo e conseguir ter um resultado que seja satisfatório, e a atenção alternada, que são os 3 tipos básicos de atenção. Tá? Então, isso é muito utilizado para a gente verificar se, por exemplo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, se ele se encontra com uma produtividade melhor, se a gente desenvolver mais determinada atenção que pode parecer um pouco mais de compensação para aquelas outras atenções. Então, isso ajuda, por exemplo, num processo de terapia ocupacional ou num processo psicopedagógico, entender como aquele cérebro funciona para que as atividades sejam direcionadas de uma maneira em que o cérebro vai captar melhor o processo de atenção. Tá? Para um processo terapêutico e tudo, isso é de suma importância. Né? Então, nesses testes, a gente consegue verificar qual tipo de atenção que pode estar mais deficitária e que é a que está em melhor operação nesse cérebro, para que isso possa ser melhor otimizado nos processos de aprendizagem. Né? Porque muitas vezes assim, a pessoa não aprende, não é porque ela não tem uma capacidade total de não aprender. É porque, de repente, as coisas não estão sendo passadas de uma maneira que ela consiga melhor estabelecer esse aprendizado. Tá? Então, pode não ter uma invalidação total do processo de aprendizagem, ela só não está aprendendo da maneira como seria mais fácil para ela. Então, é uma das coisas que a gente pode descobrir. O processo de memória, tá? A memória que a gente fala, quem não tem memória não tem história, né? Então, é a nossa função que precisa mais ser preservada. Então, se eu descubro, por exemplo, que a minha atenção ela está numa falha significativa, eu provavelmente vou ter uma falha na memória. Tá? Por quê? A atenção vem em primeira instância para que possa ser captada e a memória se fixe. Só que se eu tiver uma atenção preservada e a minha memória começa a estar falha, e esses testes demonstram isso, eu posso estar tendo um rebaixamento cognitivo, eu posso estar tendo um declínio cognitivo, até um processo demencial. Porque aí o problema não é na atenção. A memória está em falha. Nós temos várias formas de estabelecer o processo de memória. Então, vou dar um exemplo da memória aqui, de 2 tipos de memória que a gente precisa avaliar e que se a gente não souber adequadamente o funcionamento dessa memória, a gente pode invalidar um processo de reabilitação. Memória semântica e memória de reconhecimento. A memória semântica é uma memória de associação. Ela é como quando a criança começa a aprender a ler. Primeiro é letra, sílaba, palavra, para depois uma contextualização e o processo de interpretação. Tá? Se eu tenho uma pessoa com falhas na memória semântica e ela começa a fazer um trabalho de terapia ocupacional com exercícios do tipo palavras cruzadas. Isso pode dar um bom resultado, porque ela vai começar a fazer associações. Agora, se a memória semântica ela não tem nenhum tipo de afetação significativa e o que está afetado nela é uma memória de reconhecimento. Essa memória de reconhecimento, ela só vai ser melhor ativada, por exemplo, com exercícios do tipo aqueles joguinhos da memória, onde ela reconhece que aí depois vira e ela vai conseguindo fazer isso junto com a memória episódica, que ela vai lembrando do episódio onde as coisas estão. Se eu não reconheço isso, Michele, dentro de um processo de avaliação neuropsicológica, testando isso, eu posso fazer um processo que vai ser inválido para essa pessoa. E muitas pessoas abandonam processos terapêuticos por ficarem saturadas. Tá? Ela não sabe o que precisa, vai fazendo um processo ali que está saturante, a pessoa abandona e fala assim, para quê? Eu não preciso disso. Eu não tenho falhas nisso.
Uhum. né? Então, a pessoa acaba abandonando aquilo. Então, num processo de avaliação neuropsicológica, a gente pode descobrir como está o nosso processo atencional, como está a nossa memória, tá? Uhum. Como o nosso raciocínio lógico está, e Uhum. aí entra o teste de coeficiente de inteligência, para a Uhum. gente saber se tem baixa cognitiva, déficit intelectual, ou mesmo os processos de superdotação. Uhum. Perfeito. Né? Então, isso tudo pode ser verificado numa avaliação Uhum. neuropsicológica, além dos comportamentos e dos sintomas que demonstrem ali das questões emocionais, que aí, com base nos estudos que a gente tem dentro dos transtornos de humor e Uhum. personalidade, isso também vai ser investigado para poder fazer uma identificação de uma maneira mais otimizada para um processo de tratamento posterior, Uhum. como um transtorno de humor, um transtorno de humor da bipolaridade, um transtorno de personalidade como o borderline, que são Uhum. similares, se a gente não codifica bem, de repente o tratamento não vai ser tão efetivo. Tá Uhum. vendo como o diagnóstico tem suma importância, Sim, né? sim, Para a gente fazer sim. isso. Tá? E Então, tudo dá para descobrir. não, perfeito. E aí, como que, assim, as pessoas precisam entender também que a avaliação neuropsicológica, ela não é um processo diagnóstico. É, ela, assim, o que eu quero te dizer é que ela ela faz parte, ela pode ou não fazer parte, porque existem casos que você não precisa de uma avaliação neuropsicológica para se fechar um diagnóstico, porém eu entendo a importância e o valor que as informações e a avaliação neuropsicológica ela nos traz. Ela te traz elementos que vão ser fundamentais para o processo de elaboração das intervenções. É, pode falar. E pode É, discordar eu, eu, também. eu, Como fiquei, que eu fiquei um você pouquinho vê? incomodada com a questão quando colocou assim, talvez seja pela minha literalidade, digamos assim, tá? Literalidade para as pessoas autistas é algo assim, que uma Sim, palavra sim, significa sim. muita coisa, Aham. é um detalhe, né? Então, isso, você falou, muitas vezes é necessário o diagnóstico. Isso ficou por muito tempo, né, mal compreendido pela grande maioria das pessoas, a Uhum. questão do laudo e a questão do diagnóstico, Uhum. tá? Por quê? Muitas pessoas buscam o laudo, Uhum. que é um documento, tá? Como um atestado de que você tem determinada condição, tá? Uhum. Para tratamentos, para processos de terapia e para as ações sociais que sejam pertinentes a Uhum. isso. O diagnóstico mesmo, por assim dizer, ele é um processo de avaliação, sim, Uhum. tá? O diagnóstico mesmo, o diagnóstico, ele advém daquilo que a gente consegue codificar como necessidades, Uhum. tá? E esse diagnóstico, eu não falo tão somente de uma avaliação neuropsicológica, eu falo da palavra em si, diagnóstico. Uhum. Tudo que a gente precisa conhecer, o funcionamento, colocar um processo, laudar, atestar determinada situação, é muito mais prudente que a gente faça um diagnóstico, que é um mapeamento Uhum. diante disso. Uhum. A gente faz, por exemplo, a gente leva o nosso carro no mecânico, ele vai fazer o diagnóstico de Sim. necessidades ali do que precisa ser feito. Antes de falar, ó, é o motor, é o carburador, ou Uhum. o que quer que seja, tá? Então, diagnosticar significa mapear, investigar, para a gente descobrir, tá? O laudo é o atestado diante da prudência de um diagnóstico, né? Então, assim, há bem pouco tempo, isso ficava muito, assim, estranho a compreensão das pessoas, e hoje em dia ainda Uhum. é. Não, Hoje em assim, dia ainda é. não, não, assim, eu te entendi. Esse é um ponto até que a gente fala muito aqui. Uhum. Porque as pessoas, elas até confundem o laudo médico com o laudo psicológico que cada profissional emite.
Eu nem tô falando do laudo, né? Que o laudo seria ali o documento que você vai utilizar, que pode ser emitido, o laudo médico só vai ser emitido por médico, porque chama laudo médico, o laudo psicológico pelo psicólogo, e aí diferentes profissões vão te dar o respaldo para a emissão de determinados documentos. Mas aqui eu nem estou falando do laudo, eu estou falando do processo de avaliação diagnóstica, no sentido de que é, existirão casos que, por exemplo, um profissional, vamos pegar ali o exemplo mais clássico, que é o do médico, onde ele vai chegar numa consulta e ele, baseado ali no DSM, ele vai dar aquele diagnóstico se baseando no manual de transtornos mentais, que é o DSM. No olhar clínico. E aí vão ter outros profissionais, é claro que isso não tem certo ou errado, eu pelo menos vejo dessa forma, e isso não invalida, e o que eu quero te dizer é que, assim, esse diagnóstico vir pelo médico numa primeira, numa segunda, numa terceira consulta, não invalida a necessidade e a importância que a avaliação neuropsicológica vai representar, porque ela vai te dar elementos importantes para o processo de intervenção, que é justamente o que você estava explicando. As questões de memória, as questões de atenção, de raciocínio. E aí, mas o que eu falei antes é que, assim, e aí vão ter médicos, então, assim, só para eu completar, vão ter médicos que vão encaminhar para uma avaliação neuropsicológica. A primeira coisa que ele vai fazer antes de pensar em dar qualquer diagnóstico vai ser encaminhar para uma avaliação neuropsicológica. Então, vão existir casos e casos, profissionais e profissionais, e nem é esse o ponto. O ponto que eu queria trazer é como que a avaliação neuropsicológica ela vai ajudar nesse processo diagnóstico de transtorno do espectro autista, de TDAH, por exemplo. Claro que no TDAH isso fica mais latente, porque a gente está falando do TDAH muito das questões de atenção, de memória, que são carros ali, chefes ali da avaliação neuropsicológica, da cognição. Então, isso que eu queria que você trouxesse um pouquinho. Como que a avaliação neuropsicológica, ela ajuda no processo diagnóstico? Por que que esse médico, ele pede essa avaliação neuropsicológica muitas vezes? Ou quando esse psicólogo é procurado, ele de imediato já fala, olha, eu acho que seria importante a realização de uma avaliação neuropsicológica pensando em diagnóstico. Ok. Então, falando do espectro de autismo, né? Quando o médico, de uma maneira, volto a dizer, de uma maneira prudente, busca, fala com o paciente, faça uma avaliação neuropsicológica, ele está querendo verificar os impactos mesmo que essa pessoa pode ter diante de um diagnóstico do espectro de autismo. Por quê? Sendo o espectro de autismo muito amplo, tá? Ele tem o que as pessoas chamam, no geral, nível 1, 2 e 3, que é o nível de suporte, tá? Só que essa configuração geral, ela vem de uma série de instâncias que precisam ser verificadas quais são as necessidades dessa pessoa. E a avaliação neuropsicológica, ela faz isso. Por exemplo, para a gente verificar o nível de suporte geral, a gente precisa verificar a percepção social, que é a capacidade que esse indivíduo demonstra de compreender o que está à volta dele, tá? Aí eu posso dar, assim, um exemplo para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, né? Uma pessoa que tenha dificuldades de perceber o social, o entorno dela, pode, de repente, passar por uma situação onde ela chega a correr perigo. Eu tenho uma situação, um caso para falar a respeito disso, um caso real, de uma pessoa que eu atendi, tá? Que era um adolescente,
ele passou por uma situação de assalto junto à mãe, tá? Ele passou por um assalto e durante esse assalto ele não reagia. Ele ria, o assaltante estava pedindo para poder, pedindo não, né? Mandando entregar as coisas e tudo mais. E ele assim, não, é meu, não vou entregar, é meu. Ele não reconheceu, ele não percebeu a gravidade, tá? Uma pessoa dentro do espectro de autismo que não percebeu, ele não conseguiu perceber que aquilo era uma situação que ele precisava agir daquela maneira. Então, quando a gente faz esse processo de avaliação neuropsicológica, é uma das instâncias que a gente precisa apurar, a percepção social. Linkado a isso, a gente tem uma outra instância que é a cognição social. A cognição social, ela vem de perceber e interpretar, tá? Então, a interpretação disso pode estar com uma certa dificuldade e essa pessoa necessitar de explicações para ela poder codificar aquilo que ela está percebendo, tá? Aí eu posso dar um exemplo meu pessoal, inclusive, é até engraçado, mas é um exemplo pessoal, tá? A minha cognição social, como a de muitas pessoas autistas, é até uma fala assim, é uma dicotomia. Por quê? Eu me reconheço uma pessoa capaz, inteligente, tenho pós-graduação, como tantas outras pessoas que eu faço também têm. Só que, emocionalmente, ou numa conversa, as pessoas típicas, que seja normativo, eu posso não codificar com tanta presteza. Fato, posso contar para vocês. Uma vez eu estava numa barraquinha de cachorro-quente, para comer um cachorro-quente, e tinha muitas pessoas ali. A pessoa que estava comigo, ela falou assim, nossa, isso aqui está pegando fogo. Eu rapidamente fiz, aonde? Aonde que está pegando fogo? Tá? Porque a minha literalidade, a minha cognição interpretou que pegar fogo, uma barraca de cachorro-quente, alguma coisa vai ter um incêndio aqui. Tá? Então, isso também é uma forma da gente entender, num processo de avaliação, como são as cognições que essa pessoa faz, a interpretação que ela faz do que está ao redor, que pode decodificar um nível de suporte e necessidade. Então, eu, rapidamente, essa pessoa que estava comigo, sabia que eu estava no espectro e tudo, já assim, depois a gente riu da situação, mas falou, não, Keriane, não está falando assim, não, tá falando, é que tem muita gente, então é uma forma de dizer, entendeu? Então a cognição é a interpretação. Tá? Então não é a falta, né? As pessoas falam assim, eu tenho muita reclamação, eles falam assim, nossa, eu sou muito bobo, as pessoas me fazem de bobo, falam as coisas, eu acredito, porque é a cognição. Tá? Para você ter uma ideia, quando eu fui, isso é assunto para outra vez, mas o nível de suporte ele é transitório. Tá? Quando eu fui diagnosticada, há 4 anos atrás, meu nível de suporte era 2. Uma pessoa que não tinha nem sido verificada como autista antes. Quando eu fiz a avaliação neuropsicológica, nível de suporte 2. Tá? Isso é transitório porque a gente vai fazendo tratamentos e vai melhorando as necessidades que temos. Tá? Nível de suporte, é muito importante frisar isso. Não diz respeito à inteligência, não é nível intelectual, é necessidade. Tá? E aí entra mesmo isso. Então, na avaliação, a gente vai percepção social, cognição social, desses 2 exemplos que eu dei, tá? Motivação social, que nós, pessoas que estamos no espectro de autismo, a gente precisa sempre entender o porquê e o para quê das coisas. Então, não se tem muita motivação, às vezes, para poder socializar, porque não vê a razão para isso. Entende-se também comportamentos restritivos ou repetitivos do comportamento, que não é somente estereotipia, não é movimento repetitivo que a gente faça, mas sim a necessidade por ter segurança
nas coisas, de sempre fazer as mesmas coisas. Eu sempre vou ao mesmo restaurante na praia, porque eu sei que lá tem a comida que eu gosto, é daquela maneira e tudo mais. E isso é preciso entender que toda vez que essa segurança que a gente estabelece é burlada, isso pode causar uma crise sensorial, tá? Você não estava preparado para aquilo. Então, esse nível de suporte, ele é entendido numa avaliação neuropsicológica. Então, o médico, ele pode verificar ali, olha, essa pessoa realmente ela tem demonstrativos, às vezes notório, de estar numa predisposição do espectro de autismo. Não é prudente somente falar, está dentro do espectro de autismo, tá? É autista. Não. Que tipo? Quais são as necessidades dessa pessoa? Então, é por isso que uma avaliação neuropsicológica é muito válida, tá? Em TDAH, são 3 tipos de TDAH diferentes. Tipo desatento, tipo misto combinado, tipo hiperativo. No espectro de autismo e tantos outros, você tem comorbidades também, que na avaliação neuropsicológica vai ser visto. Pessoa, é autista, pronto. Não, não acaba aí. Você pode ser uma pessoa autista e ter TDAH. E ter um transtorno de personalidade borderline, por aí. Entendeu? Não, perfeito. É por isso que os médicos pedem. Sim, não, perfeito. Excelente explicação. Então, são todos esses elementos que vão auxiliar dentro do processo diagnóstico, mas a gente precisa entender que o processo diagnóstico, como você falou, né, é só o começo e o depois. O que que você vai fazer com isso? O que que você vai fazer com todas estas informações? Isso aí é o fundamental para o depois, porque o diagnóstico realmente ele é só uma etapa, uma fase, né? E para que depois realmente as coisas elas comecem a acontecer. E aí, eu queria que você me falasse especificamente, então, sobre a avaliação neuropsicológica online. A gente sabe que o mundo pós-pandemia, ele é outro. Nós temos outro mundo. Sim. Muitas mudanças ocorreram nos últimos 4 anos, onde nós começamos a aceitar mais a telemedicina, nós começamos a aceitar mais o processo de psicoterapia online, por exemplo. Eu, desde a pandemia, nunca mais voltei para o consultório da minha psicóloga. Eu só faço online, porque eu não vou sair daqui e perder uma tarde inteira, onde eu vou gastar 1 hora para ir, 1 hora para voltar e 1 hora lá. Eu perdi 3 horas. Ao invés de eu perder não, porque fazer terapia não é perder, mas onde eu iria gastar 1 hora para fazer essa demanda do meu dia, e a gente sabe que não é todo dia que você tá afim de fazer terapia também, né? Tem dias que você não tá afim de fazer terapia, e aí o custo de resposta fica muito maior. Porque eu tenho que enfrentar tudo isso, que é uma coisa que eu não gosto. Enfrentar trânsito, ter que dirigir, são coisas que eu não gosto. Além do que, tem pessoas que não têm acesso a este profissional no local onde moram. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como isso é feito. Como que é possível? Porque a psicoterapia, beleza, ela é possível. Mas a avaliação neuropsicológica é a condução de diferentes testes, avaliações. E como que a gente vai fazer isso online? Eu tenho certeza que nós temos tecnologia de sobra para isso, e meios e formas de fazer isso de maneira bem segura. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso como alguém que vivencia, porque eu sou apaixonada em tudo que a gente possa fazer online e que possa otimizar o nosso tempo e que possa nos abrir acesso a coisas que, se não fosse dessa forma, a gente não teria.
Traz muita acessibilidade mesmo, né? A gente consegue uma amplitude tão maior, e olha que eu fui muito tempo resistente a isso, tá? Por causa da rigidez cognitiva mesmo, eu já fazia aquilo há muito tempo, eu achava que Forma. não, como é que ia fazer isso e tudo? Porque a gente está acostumado com a avaliação neuropsicológica, o olhar ali no olho, né? O verificar vários comportamentos, a aplicação, o gestual e tudo. E assim, uma coisa eu posso dizer somente da minha experiência, tá? Então, assim, eu fui buscar fazer a avaliação no modo online, primeiro compreendendo as necessidades mesmo, né, da atualidade, que a mobilidade das pessoas, como você colocou também, e assim, eu entendo que não é possível todas as coisas que fazemos no presencial fazer de modo online. Não, não é possível, pelo menos nesse momento, eu ainda não encontrei ferramentas as quais eu possa investigar um processo como eu fazia no presencial. Tanto é que eu afunilei meu público no online, eu só faço para adultos, porque eu acho muito complexo você verificar certas nuances ali, né, com uma criança e um idoso, que muitas vezes tem a dificuldade tecnológica também. Né? Então, assim, vamos ver. Então, falando da avaliação para adultos, tá? Como é que a gente faz isso? Né? Eu começo um processo de avaliação como um processo de conhecimento das demandas, tá? O que no presencial, e a gente chama isso no online também como um processo de anamnese, tá? Só que eu faço uma coisa chamada anamnese funcional, que é verificação das condições atuais, tá? Por quê? O que a gente precisa saber é o que a gente vai fazer com o que a gente tem agora daqui para frente, tá? Então, eu faço um processo inicial, assim como a gente está aqui conversando agora, eu uso uma ferramenta que é o Google Meet, que é um chamado que a gente tem, é gratuito e tem o pago também, mas o gratuito já faz o processo, e é uma ferramenta de fácil acesso para todo mundo. Não pesa, pode ser feita pelo celular, pode ser feito pelo notebook, tudo. Então, é uma coisa assim muito abrangente. Então, eu começo, falo com a pessoa, fazer o mais humanizado possível, tá? Porque começo com os termos, entendendo qual é o contexto da pessoa, porque senão fica uma coisa muito técnica, a pessoa já fala avaliação, a pessoa já treme nas bases, né? Como é que é isso? Então, eu começo conversando com a pessoa, sabendo do histórico dela, né? Perguntando a situação do dia a dia. Esse é um primeiro contato que a gente faz. Não começo com teste nenhum, tá? É mesmo um bate-papo aqui para poder entender, né? Entender o contexto dessa pessoa, o contexto de vida. E aí, lógico, a pessoa tendo essa abertura, a gente conseguindo fazer perguntas que sejam pertinentes a ela, a habilidade, a experiência e todos os estudos que a gente faz já nos leva a alguns levantamentos de hipóteses das ocorrências ali, né? Então, faço todas essas anotações. E aí, eu tenho um procedimento todo organizadinho, que eu já falo para a pessoa, para minimizar a ansiedade, o que vai ocorrer nas próximas sessões, tá? Tenho o cuidado de, no dia anterior a cada sessão, embora quando a pessoa contrata o serviço, ela já recebe a agenda de todas as sessões, tá? Que por uma questão logística de organização, a pessoa vai fazer uma sessão por semana no mesmo dia da semana e horário com que foi contratado, né? Segunda-feira, 14 horas, todas as sessões serão segundas-feiras, 14 horas, tá? Mas um dia antes, eu mando um lembretezinho para o pessoal. Tá hora a gente vai ter essa sessão aqui.
E sempre começo conversando, e aí, como é que foi seu dia e tudo mais, para humanizar isso. A gente precisa chegar logo Sim, aplicando. sim, Aí fica aí sim. um recado para os meus colegas, né? Calma, faz com calma, tá? Uhum. E aí a gente vai, no, orienta, lógico, o paciente antes, que ele precisa estar num local tranquilo, né? Que ele precisa estar sigiloso, assim como a gente também deve estar nesse local com ele, para dar toda a segurança ali no processo que é pertinente. Então, começa-se o processo. Quando vai aplicar uma escala, eu mando as orientações para a pessoa antes, Uhum. tá? Tipo, eu tenho perguntas específicas que a pessoa precisa me dar determinadas respostas. É uma escala, um questionário semi-estruturado? Aí eu mando a tabelinha para a pessoa antes e Uhum. falo, ó, eu vou fazer, vamos supor, o teste SRS2, que é o teste de responsividade social que a gente analisa, inclusive, os níveis de suporte Uhum. do autismo. Então, tem ali. As respostas têm que ser, né? Não é verdade, algumas vezes é verdade, muitas vezes é verdade ou quase sempre é verdade. Eu faço a tabelinha e mando para a pessoa antes, Uhum. tá? E aí, na hora eu vou conversando, eu falo, olha, agora eu vou fazer afirmações, mas toda vez que você não entender, você pode ficar à vontade para me perguntar, para eu te dar um exemplo. Faço uma crítica, sim, com toda a base de que não é prudente você mandar isso. Já vi muito profissional fazer isso. Mandar para o paciente a escala para ele responder sozinho, Uhum. tá? Pode dar um falseamento de resposta, a pessoa pode não interpretar corretamente aquilo. Porque tem Uhum. falas que é do nosso universo, não é do universo da pessoa que está Sim, sob avaliação. sim. Então, eu faço a avaliação com a Mas ela não pessoa, vai assim como a gente está entender, né? conversando aqui. Pois é, Uhum. e daí isso pode gerar tantos gatilhos emocionais Sim. também, não. Eu acompanho a pessoa, né? Uhum. Então eu faço com ela aqui, vou explicando, a gente vai fazendo, dou exemplos e tudo. Eu falo, ó, vamos fazer, mas se você sentir muita necessidade de falar alguma coisa que possa complementar, pode ficar à vontade, né? De fazer. Sempre marco um tempo maior e tudo, para não ficar num processo, não dá para atender um paciente atrás do outro, Uhum. né? A qualidade do tempo, ele é importante, né? A gente não está frente a frente, mas a gente está olho no olho Sim. aqui, né? Então, isso facilita. Então, eu faço processo, né? Faço uma sessão também terceirizada, tá? Com uma pessoa que aquela pessoa vai indicar, pode ser um parente, um amigo, tudo, para ver também como essa pessoa está sendo vista, porque muitas vezes a gente não está entendendo, tá? O que está acontecendo, o outro, que é da nossa confiança, ver como é que a gente está se mostrando naquele ambiente, que é um recurso que o próprio teste traz para a gente de fazer com uma terceira Uhum. pessoa, né? E depois tem também os testes, que são os testes cognitivos, Uhum. tá? Que aí usa-se recursos de plataformas que têm a autorização do Conselho Federal de Psicologia, que só nós psicólogos podemos Uhum. utilizar, né? Que são testes de atenção, memória, percepção e raciocínio lógico, onde é feito diretamente no programa no computador. Tem uma plataforma, a gente compra esses testes, Uhum. tá? E esse teste, ele é vinculado ao nosso Uhum. CRP e a gente faz o destino ao paciente e eu faço questão de acompanhar também, Uhum. tá? O paciente está fazendo o teste e nesse dia eu uso mais de um recurso, Uhum. oriento o paciente, precisa estar com um notebook, celular, porque pode dar algum erro técnico, ele pode não interpretar as instruções para fazer o teste, e Uhum. eu estou ali para ir, para dar segurança a ele. Uhum. E aí faz essas respostas, ele vai fazer no tempo de resposta, tudo que é determinado pelo próprio teste, e isso vai vir para mim depois. Uhum. E depois de todo o processo, eu geralmente entrego a devolutiva, que é uma sessão que faço de orientação, Uhum. tá? Após todo o processo avaliativo, onde 2 dias antes eu mando tudo para o paciente, tanto o relatório, né, a avaliação mesmo, que é o laudo diagnóstico, emito também todos os testes
fez o PDF para ele ter os resultados. A sessão é de esclarecimentos e orientação. E nessa sessão eu faço orientação de posterior também. Ó, agora, diante desses resultados, estou te encaminhando aqui, tá? A busca, neurologista, psiquiatra, fonoaudiólogo, psicopedagogo, o que se apresentar como necessidades a ele, e ele sabendo por que ele está buscando. Tá? O que ele precisa trabalhar e quem é o profissional mais indicado para que possa trabalhar essas questões que foram apontadas, descobertas ali dentro do processo de avaliação. Exatamente, tá? Para ele ter conhecimento de causa, né? Saber para quê, né? Porque, assim, às vezes a pessoa toma um remédio e ela não sabe nem para que ela está tomando, Sim. né? Sim. Ela está indo, mas por que eu preciso? Muitos falam assim, mas por que eu tenho que ir para o neurologista? Tá? Aí eu vou e explico, ó, por causa dessa condição, é o especialista mais indicado para o teu caso, tá? Alguns precisam ir, quando a gente verifica uma situação, por exemplo, de uma possibilidade de ser algo da síndrome do X frágil ali, tá? A gente vê condições assim, vai no médico geneticista, mas por que eu tenho que ir? Aí eu vou e falo todas as questões para a pessoa ter mais segurança de saber que ela não está caminhando em círculos, ela está otimizando o processo dela, né? Então, é desse jeito que eu busco fazer o processo de avaliação e orientação. Perfeito. E, em média, isso é feito em quantas sessões? Da primeira avaliação até a devolutiva? Em média, né? Pode variar para mais ou para menos. Eu tenho um procedimento unificado mesmo, tá? Diante da experiência e tudo, eu organizei o processo. E raríssimas exceções a gente precisa prolongar sessões a mais. Eu, atualmente, o processo diagnóstico, fazendo de maneira online só com adultos, 5 sessões. 5 sessões, né? Contando com a devolutiva. Tá? Perfeito. Mas assim, a gente verifica que, assim, não assim, raríssimas vezes acontece a pessoa ter alguma situação ou técnica que a impediu de fazer aquilo, tá? Nesse tempo, eu estou fazendo, Michele, assim, em larga escala, eu estou fazendo desde julho do ano passado, tá? Então, assim, desde julho do ano passado para cá, já foram seguramente mais de 50 pessoas, né? E aí só uma pessoa precisou ter um prolongamento de sessão. Perfeito. Então, e foi por questões técnicas mesmo. Teve uma situação que o notebook travou e coisas assim. Não, perfeito. Acontece. Sim. E aí, para a gente começar a encerrar, eu também queria que você adorei, entendi, assim, acho que, nossa, as pessoas elas vão entender a importância, vão entender como isso é feito, até para elas passarem isso para as pessoas no momento que elas indicam, né? Porque quando é indicado que essa avaliação seja feita, às vezes a pessoa ela fica sem saber e aí na correria do dia a dia ela nem procura, principalmente se for um adulto. Se for criança e idoso, é aquilo que a gente já falou, ainda costuma-se, né, ver uma necessidade imediata maior, o que faz a pessoa procurar mais. Mas um adulto, ele fica ali, não preciso tanto. E aí eu tenho 1000 coisas acontecendo no meu dia a dia, eu acabo não fazendo. Mas eu queria te perguntar agora do seu processo diagnóstico pessoal, né? De como que ele aconteceu, porque isso a gente sabe também que eu acho que essa procura aumentada pela avaliação essa conscientização da necessidade de ter uma avaliação neuropsicológica vem muito também do diagnóstico de autismo na vida adulta. Então, as pessoas têm procurado, seja o psicólogo, seja o psiquiatra, seja o neurologista primeiro,
E em algum momento eles chegam para estar nesse momento de, olha, preciso fazer uma avaliação neuropsicológica como parte do meu processo de busca pelo meu diagnóstico. Seja de autismo, seja de TDAH, e tantas pessoas que às vezes acham que têm ansiedade, mas na verdade o que elas têm é TDAH, por exemplo. Ou uma combinação, por isso que eu sempre falo, não adianta só, entre aspas, saber sobre transtorno do espectro autista, porque as estatísticas de a co-ocorrência de, seja de transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, a co-ocorrência de outros transtornos mentais, como a depressão, como a ansiedade, como o borderline que você citou, ela é muito alta. Então, não adianta apenas, entre aspas, eu entendo que o autismo em si é um universo que tem muita coisa, porém, infelizmente, entretanto, todavia, não é suficiente apenas você saber sobre autismo. Porque nós Sim. temos várias outras questões. Então, eu queria saber, se você quiser fazer algum comentário sobre isso, fica à vontade. E eu queria saber do seu processo diagnóstico pessoal. Vou fazer só um breve comentário que, com satisfação eu verifico que, assim, a consciência das pessoas na necessidade do autoconhecimento, ela tem se tornado cada vez mais efetiva, sabe? Eu vejo muitas pessoas que elas começam a buscar por si Sim. mesmas, antes de buscar até um profissional Uhum. médico, né? Porque muitas vezes, infelizmente, é uma medicação, é isso, é aquilo. A pessoa quer conhecer, ela quer saber o que que eu tenho, por que que eu funciono dessa maneira, né? O Isso é que é, né? Eu até poderosíssimo. Isso é muito, poderosíssimo. muito, assim, porque assim, eu até assim, uma fala de uma mãe, de uma pessoa adulta, inclusive, eu fiz esse processo diagnóstico há alguns meses atrás, e uma moça de 22 anos e tudo, ela que buscou, porque ela se via muito diferente das outras Uhum. pessoas, né? Então, assim, ela buscou aí pedido, daí ela foi fazer o processo, tudo, e a mãe participou da devolutiva, tá? Junto. E aí, o diagnóstico de autismo e tudo mais, e aí a moça falou assim: eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo. Uhum. A mãe falou: errada não, diferente. Uhum. Eu achei uma fala de uma grandeza, Sim. sabe? Que traz essa tranquilidade. E sim, somos todos diferentes. Somos todos diferentes, tá? Para mais, para menos, E que todos temos trágico particularidades. seria, né, se fôssemos todos iguais. Pois é, né? Pois é. Então, assim, então essa diferença, esse respeito e esse autorrespeito cada vez mais efetivo. Eu quero conhecer para lidar melhor com Sim. isso. Né? Até o que me trouxe aqui a você, né? A essa sua, né? Eu achei assim de uma grandeza tão grande sua ter me convidado através de um comentário que eu fiz, né? Quando você colocou sobre o trabalho em equipe, e Sim. eu fui lá, me deu vontade de falar, e eu falei sobre o Burnout, né? Que é a síndrome de Burnout, que é conhecida aí, que de uma maneira geral, é uma fadiga mental, uma estafa muito grande, onde a pessoa não consegue funcionar mais tão bem, né? E, assim, conhecer sobre isso me fez não estar em estados de burnout, que eu vinha de muitos estados assim, de abandonos, inclusive, tinha hora que eu achava que eu não conseguia fazer mais nada. Por quê? Sobrecarga, pegar mais do que eu podia, não conhecer os meus limites, tá? Ter várias ressacas sociais me forçando a socializar quando eu não queria fazer aquilo só para parecer igual a todo mundo, ter Uhum. pertencimento, tá? Então, todo um processo de autoconhecimento faz com que a pessoa consiga cuidar de si Sim. melhor, tá? Antes de dar ao outro a possibilidade de cuidar dessa pessoa, essa pessoa precisa saber se cuidar, Uhum. se compreender. Sim. Como você falou, é um poder imenso que a gente adquire, tá? De evitar muitas mazelas emocionais e físicas também, Uhum. Sim. tá? Então, esse processo, eu aí falando do meu diagnóstico,
Que datou, assim, foi curioso, foi doloroso, porque eu só consegui fazer as pazes comigo depois de lembrar que durante a graduação, inclusive, de psicologia, eu cheguei a surtar na sala de aula, Uhum. tá? Assim, a não aguentar barulho e pedir que o barulho fosse parado, ou pedir para ir para a biblioteca e não poder, e o barulho me deixar num estado de nervos tão grande que eu bati na mesa, apertei os ouvidos e tudo, e depois eu pensei, os meus professores não viram isso? Por que que os meus professores, que eram mestres, doutores e tudo mais, eles não falaram que era esse comportamento seu, tá? Uhum. Vai buscar para entender por quê. Eu já tinha mais de 30 anos quando eu fui fazer uma faculdade de Uhum. psicologia. Né? Então, assim, era só um piti? Não, era uma sensibilidade alterada. Depois eu morria de vergonha de ter surtado, mas não segurava ali a emoção, a angústia que eu estava naquele momento. Sim. Se eu soubesse, tá? Eu me retiraria muitas vezes, ou eu poderia explicar à pessoa as minhas dificuldades, eu teria um diagnóstico que me daria amparos para fazer diferente, Uhum. né? Não precisava ter tido tantos sofrimentos. Né? Então, assim, o meu processo diagnóstico, tá? Para todo mundo que está me ouvindo aqui, foi assim, eu já trabalhava, como eu disse aqui no início, né? Já trabalhava com processos diagnósticos, mais com crianças, sim, mas com adolescentes e tudo, que vinha na reclamação da escola, que geralmente aquele que dá problema na escola é o que é olhado primeiro. Uhum. O quietinho lá no cantinho, o que não incomoda, não é olhado, Uhum. tá? Eu fui essa criança quietinha, essa criança inteligente, que tirava boas notas e tudo mais, tá? Mas uma adolescente com problemas de comportamento, não que afetassem os outros, mas a mim mesmo, uma coisa que acontece muito, e a gente precisa falar sobre isso, que é muito dolorosa, são as perspectivas de ideação suicida que existe nas pessoas com autismo, tá? Por se sentirem rejeitadas, por se sentirem ali em um processo que é depressivo e Inconvenientes, é né? vergonhoso, é vergonhoso, sofre-se muito bullying e tudo mais em relação a isso. Eu fui uma adolescente que teve também ideação suicida, tá? E fui vencendo, assim, não tem, assim, não romantizem o autismo, não é bacana, só sabe quem sente, tá? Eu tenho alguns processos que até hoje ainda vigoram em mim, que são dolorosos, que são, assim, muito difíceis, mas são atenuados porque eu conheço os processos. Então, hoje em dia eu sei que vai passar, tá? Quando eu não sabia que ia passar, era só uma angústia muito grande. Eu chegava a pensar que realmente eu não tinha um funcionamento mental saudável. Tá? Então, assim, quando eu me deparei com uma paciente, já estava terminando o meu processo de pós-graduação em neuropsicologia. E eu me deparei com uma paciente que tinha a mesma idade que eu, foi o meu consultório, encaminhada por um psiquiatra para fazer avaliação neuropsicológica, a qual eu já fazia porque os psicólogos podem fazer avaliação. Embora eu digo, tá? Eu, hoje em dia, eu não diria para psicólogos sem estudo específico em neuropsicologia Uhum. fazerem avaliações, não, Sim, porque a tá? psicologia é Porque muito ampla, né? Na é muito. faculdade você sai ali. A faculdade é como se fosse um imenso shopping, né? Daí Uhum. você tem várias lojas, várias vitrines, Sim. né? Se você se interessa por uma em específico, entra nessa, vê o que que você tem lá dentro para você poder ter uma qualidade melhor, né? Então, assim, a neuropsicologia
tem várias instâncias ali que são minuciosidades que só quem se dedica mesmo a esse estudo, e é um estudo constante, tá? Em relação a isso. Mas, enfim, eu me deparei com uma paciente e conversando com uma pessoa, eu falei assim, essa pessoa demonstra esse tipo de comportamento. Eu fazia isso. Eu era assim. Eu comecei a me ver. Foi algo reflexo, sim. E aí, vendo isso, eu tive uma angústia, né, muito grande, em me ver naquela situação e ver que aquela pessoa tinha aquelas dificuldades. E aí eu fui conversar com um dos professores da pós-graduação, né? E ao falar com esse professor, ele me disse que já estava prestes a me convidar para eu fazer um processo avaliativo, porque já tinha visto, né, com a sensibilidade que ele tinha, lógico, com o conhecimento nisso, ele tinha notado comportamentos em mim que sugeriam, né, ter características dentro do espectro de autismo. E eu me dispus ao processo diagnóstico. Fui diagnosticada, tá? Foi difícil, mas ao mesmo tempo foi assim, como se eu tivesse tirado uma venda dos meus olhos, que me impedia de enxergar melhor, né? Mas não me senti nesse momento com, digamos, me senti à vontade para continuar no processo de terapia. Eu não queria nesse momento. Eu achava que eu podia estar fazendo de uma maneira errada, porque eu funcionava de uma maneira errada. Então, assim, eu poderia estar orientando as pessoas de uma maneira que não era a correta. Comecei a duvidar muito. Comecei a E duvidar muito. você atuar como terapeuta Como em psicoterapeuta. psicoterapia. Comecei a duvidar muito de que eu tinha capacidade para isso. Se eu não tinha me visto. Como é que era isso se eu não tinha me visto? E veio uma série de culpas mesmo em relação a isso. E eu precisei me fechar para isso. E o que eu achava que eu fazia bem nesse momento? Avaliação. Avaliação eu fazia bem. Eu tinha estudado para isso, eu tinha domínio, era uma coisa que tinha início, meio, fim. Não tinha aquela abrangência tão grande que a psicoterapia trazia. E que eu me debruçava em estudar e tudo, e que muitas vezes as pessoas viam muito diferente do que eu estava vendo. Tá? E depois eu fui ver que a grande maioria das pessoas, as quais tinham tido realmente um progresso imenso na terapia, eram pessoas autistas também. Né? Porque acho que a gente falava a mesma língua ali, né? E muitas pessoas disseram para mim, como dizem até hoje, ninguém nunca entendeu como você entende, ninguém me ajudou como você me ajuda, tá? Mas eu comecei a duvidar de mim enquanto e os típicos, tá? Como é que era isso, tá? Então eu precisei de me tornar reclusa nisso, parei com o processo de terapia, fiquei num processo de rastreio sintomatológico em primeira instância, tá? Trabalhava para planos de saúde e eu achava que o que melhor eu poderia ofertar nesse momento era dar à pessoa indicativos de alguma necessidade e não tratá-las nesse momento, na psicoterapia, e me tornei realmente mais reclusa e fui abrangendo os processos da avaliação neuropsicológica. Licença. E então, o ano passado, eu retornei ao processo de psicoterapia somente com esse público de mulheres adultas autistas, né? A avaliação neuropsicológica para todos os públicos, a partir de 6 anos, que é a minha prática, online só para adultos, mas essa foi a minha trajetória em me descobrir uma pessoa no espectro de autismo. Sim. E isso como você tinha falado,
o poder, né, que o diagnóstico tem de você realmente entender as suas capacidades, as suas limitações, os seus pontos de melhora, e como que isso gera um autoconhecimento que vai guiando as decisões que você toma na vida, seja profissionais, sejam pessoais. Então, assim, né, quando a gente fala de diagnóstico, vai muito claro que tem o básico ali, acesso a direitos, comprar o carro com desconto, enfim, a questão de direitos sociais. Mas aqui a gente está falando de algo muito mais intenso e profundo e que vai ter um impacto na sua vida que eu honestamente acho que é muito maior do que o acesso a direitos. Porque quando você se conhece, tem coisas que ninguém pode fazer por você. Então, Sim, eu vejo que esse processo de autoconhecimento, que seja eu conhecer da minha cognição, seja eu conhecer de qual o tipo de atenção que eu tenho, se eu tenho algum déficit aqui, uma dificuldade ali, as minhas questões de memória, quando eu entendo todos esses processos e eu somo isso à as minhas questões, por exemplo, de saúde, fisiológicas que eu tenho, isso é muito poderoso. Porque aí você sim. consegue organizar o seu dia, organizar a sua rotina, organizar a sua vida, tomar as decisões que você tem para tomar, sejam profissionais, sejam pessoais, e são decisões que ninguém vai poder tomar por você. Então, assim, eu acho isso muito poderoso. E eu acho assim que, como você falou, as pessoas estão no momento, e eu acho que isso veio muito pós-pandemia também, dessa busca maior, porque talvez diante de algo tão grande como foi a pandemia, e que tantas pessoas viveram tragédias muito intensas, perdas muito grandes, ou ameaça de perda, e quando essas situações elas ocorrem na vida das pessoas, muitas tendem a querer uma mudança. E eu acho que esse processo de autoconhecimento é uma tentativa de você gerar mudanças, porque você quer se conhecer ou você não se contenta mais em, olha, não dá mais para mim, preciso buscar ajuda, preciso fazer algo. E eu acho que a pandemia teve muito esse papel de gerar, ser essa força propulsora, onde as pessoas foram buscar mudanças e elas Sim. mudanças no auto, em se autoconhecer, e é isso, né? Claro que com as redes sociais, com a disseminação maior de informação, fez com que as pessoas hoje, elas mesmas, elas vão buscar esse processo, elas, né, chegam na terapia e falam, eu acho que eu preciso de uma avaliação neuropsicológica, ou eu acho que eu preciso fazer terapia, eu acho que eu preciso disso, eu acho que eu preciso daquilo. E aí, quando você tem online para facilitar isso, onde ela pensa, eu não vou ter que sair de casa, eu não vou ter que me deslocar, eu não vou ter que demorar 2 horas, 3 horas no trânsito. O custo de resposta fica mais fácil. é, E aí as pessoas tendem a se mover mais. Então, eu acho que são todos, né, processos bem interessantes e bem importantes que eu acho não, tenho certeza, que ajuda muitas pessoas e que essas pessoas estão em busca do seu diagnóstico hoje em dia, seja de transtorno do espectro autista, ou seja, qualquer outro diagnóstico, ou seja, mesmo que você não tenha o diagnóstico, mas você entenda as características e as consequências que aquilo tem na sua vida. Exatamente, porque muitas vezes as pessoas falam isso. Ah, mas aí eu vou ter um rótulo? Eu vou ter um diagnóstico agora? Não, você vai se conhecer melhor. Você vai ter uma melhor visão. Assim como eu via a psicoterapia como o papel do psicólogo sendo uma lanterna na vida das pessoas, tá? A lanterna não diz por onde você vai caminhar, mas ela possibilita você enxergar melhor o caminho. Uhum. Tá? Eu vejo a avaliação neuropsicológica como um instrumento de bússola mesmo, tá? Aonde eu vou, o que eu vou fazer, para qual caminho eu tenho que ir, que vai ser melhor para mim. Eu vou conhecer melhor esse caminho que eu vou trilhar, sabendo das minhas possibilidades, Uhum. tá? Até para ofertar uma superação mesmo diante de coisas, mudar o que é possível ser modificado, Sim. tá? E entender aquilo que não dá para ser modificado e que você precisa ter aceitação. E não Uhum. mais achar que
que você é menos, você é inferior. Você é diferente. Você é diferente. E se reconhecer nessa diferença para que você também não se sobrecarregue e você possa ainda ter danos diante dessa sobrecarga. Eu acho que isso tudo é o melhor ganho que a gente pode ter, se tratar com mais generosidade. Sim. Também. Com certeza. E para encerrar, a última questão que alguém falou que muita gente fala, e uma pessoa está falando nos comentários, mas a avaliação neuropsicológica é muito cara. As pessoas, e aí, dentro do que você pode falar, como que você responderia a essa questão, até a esse impedimento, né, que leva, às vezes, as pessoas a não buscarem a avaliação neuropsicológica? Pois é. Não vou dizer que é barato, porque realmente não é, tá? Porque, assim, às vezes as pessoas até questionam, mas, poxa, mas é tão caro assim? Olha, a gente, enquanto profissional, a gente também não pode trabalhar, não pode pagar para trabalhar. A gente também compra os instrumentos de testagem, a gente faz especializações, a gente investe nisso, então a gente precisa, é o nosso trabalho, né? E precisa ser remunerado. E, infelizmente, nem os planos de saúde têm obrigatoriedade de custeio. Ainda não foi determinado pela ANS, Associação Nacional de Saúde, que seja uma obrigatoriedade em os planos de saúde terem que custear esse exame. Espero que um dia seja, tá? Mas o atual momento não é. Pelo SUS é possível. Algumas cidades conseguem, mas também demora muito. E é a coisa que a gente, poxa, o exame, você vai esperar tanto tempo assim, e tem gente que não tem jeito, vai esperar mesmo. Assim como se espera por uma ressonância magnética, tomografia, todas essas coisas, né? Agora, é possível a gente também entender que a avaliação neuropsicológica, ela não é um gasto, ela é um investimento. Gasto é tudo que a gente não tem retorno. A avaliação neuropsicológica, você vai investir no autoconhecimento. Então, daí vai também a prioridade que a gente faz diante das nossas necessidades. Eu digo que existe necessidade e existe vontade, tá? Necessidade é algo prioritário na nossa vida, que vai fazer uma diferença para outros ganhos. Querer, somente a gente vai querer e a gente vai satisfazer quando for possível, né? Agora, quando é necessidade, a gente precisa, às vezes, abrir mão de algumas coisas em prol de outras, tá? Se é uma necessidade. Dentro da minha prática e da responsabilidade social que eu estabeleci para mim, tá? Em contribuição a isso, eu tento fazer o que alguns profissionais também tentam, dentro do que lhes é possível. Cada um sabe do seu próprio manejo, tá? Eu afunilei o meu procedimento, que antes era abrangente, tá? Especialmente fazer processos diagnósticos para pessoas que tenham sugestivos do espectro de autismo e do TDAH, mais basicamente. A minha avaliação neuropsicológica tem instrumentos específicos para detectar isso, né, grau de comprometimento e tudo mais, de uma maneira específica, e indicativos a outras instâncias que devem ser procuradas. Se aquilo for observado, eu oriento a buscar de uma maneira mais afunilada, tá? Então, o diagnóstico, o CID, que eu vou colocar ali, Classificação Internacional de Doenças, o código, tá? Se a pessoa tem ou não, tá? Autismo, TDAH, e qual é o tipo específico que aquilo incide sobre ela, tá? Então, eu me comprometo com esse público em fazer o diagnóstico. E as outras instâncias que possam estar ali nas adjacências, como transtornos de humor ou de personalidade,
eu mesmo desenvolvi instrumentos através do estudo do DSM-5, tá? O diagnóstico, né, da sintomatologia dos transtornos mentais. Eu desenvolvi questionários e tudo que eu posso detectar e levantar de uma maneira mais afunilada para falar para a pessoa, olha, você demonstrou tais indicativos, não é um diagnóstico, tá? É um rastreio sintomatológico dessas instâncias. O diagnóstico vai ser dado dentro do processo TDAH e autismo, ok? Então, existe essa possibilidade de uma maneira em que o custo, o investimento é menor, eu consigo fazer para esse público, tá? No que eu faço presencial, eu faço um abrangente e um custo é maior do que eu faço no online, tá? Então, isso é algo, eu, Keriane, profissional da neuropsicologia, me comprometendo com a causa do autismo, principalmente, sendo eu uma pessoa que faço parte do espectro, socialmente eu me comprometo com esse público em dar acessibilidade de uma maneira que não é tão onerosa. Né? É o que eu posso falar em relação a isso. Mas tudo que é prioridade na nossa vida, que é necessidade, a gente deve buscar meios para fazer isso, porque você está investindo em você, tá? Sim. E ninguém, eu costumo dizer também que ninguém dá o que não tem. Então, enquanto você não tiver sua saúde mental preservada, você não pode ter aí um funcionamento melhor. Então, é realmente algo que a gente deve priorizar. Não, perfeito, perfeito. Bom, então eu queria te agradecer. Muito obrigada. Foi assim, muitíssimo esclarecedor, muito mesmo. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas, tanto de profissionais quanto de indivíduos, que estão buscando aí um diagnóstico, é, tanto de familiares, né? Eu acho que os outros profissionais não psicólogos e não neuropsicólogos entenderem também desse processo de suma importância. Até já tive aqui uma ideia, de uma aula, que a gente pode até conversar, que quero te convidar aí, Obrigada. para os profissionais que não são, né, para como que a gente entende tudo. Então, tive uma ideia enquanto você falava, então, de tão produtivo que foi nossa conversa. Muito bacana. E eu espero que isso ajude, eu espero que as pessoas, elas podem, eu vou deixar o Instagram aqui marcado para o contato, da Keriane, que vocês podem entrar em contato para saber mais. Não esperem a indicação de um médico, né? Busquem, porque às vezes você está esperando ali meses e meses por uma consulta, por uma vaga, às vezes até no particular mesmo. As pessoas ficam meses esperando, enquanto você, de repente, já podia ir na consulta já com a sua avaliação neuropsicológica pronta. Então já é um passo ali a mais. Então, às vezes as pessoas estão ali juntando dinheiro para consulta médica, junta esse dinheiro, de repente, para avaliação neuropsicológica, porque muitas das vezes o médico vai te voltar, vai te falar assim, não, eu preciso da avaliação neuropsicológica. Então, se você já vai, você Verdade. já vai muito mais pronto, para a consulta, né? É muito mais prático e muito mais útil com o seu dinheiro, com o seu investimento de tempo, de recurso financeiro. Então, fica aí já esse alerta e essa dica para vocês. E foi um prazer. Espero tê-la aqui mais vezes. Foi muito bom. Eu sempre acho muito positivo essas surpresas que a gente tem na rede social, dessas trocas e ter a oportunidade de conhecer pessoas tão bacanas, histórias tão bacanas como a sua, e que possam trazer conhecimentos tão legais assim como os que você trouxe. Então, só tenho a agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Fico super feliz e te convidarei para estar aqui mais vezes.
Eu estou à disposição e tenho também muita gratidão por esse olhar sensível que você tem de trazer também a oportunidade às pessoas, tá? E me dar a oportunidade de contribuir. É uma coisa que me causa muita satisfação. Muito obrigada, obrigado a todos que estiveram aí presentes, tá? Estou à disposição sim, Vamos nos viu? falar. Para vocês entrarem em contato, para estar com você mais vezes aqui, tá? Obrigada. Vamos aí fazer boas coisas juntos também. Com Muita certeza. gratidão por tudo, Com tá? certeza. Obrigada. Boa noite. Beijo. Boa Tchau, noite. tchau. Fica Fica de com bom. Deus. Beijo, Tchau. tchau. Você também, tchau.